Eu quero que você se lembre comigo de Isaías 11:2. Esse texto, ele é um entendimento que fala a respeito do Espírito de Deus que está sobre o Mashiach, sobre o Messias, sobre Jesus. O profeta, ele fala sobre esses 7 chamando a existência, o fôlego que um dia Deus soprou sobre você. Eu sei que esse ar entra no pulmão, mas quando você nasceu de novo, querido, você também recebeu o ruá de Deus. É o ruach, é o sopro de Deus que preenche os espaços vazios que só Deus pode preencher. Quem está aí, diga amém. Então vamos lá, você vai, quando eu disser para fazer, você vai puxar o ar pelo nariz. Eu quero profetizar os 7 Espíritos de Deus sobre a tua vida. Vamos lá? Primeiro, o Espírito de entendimento, eu profetizo sobre você. Respire fundo. O Espírito de conselho venha sobre você. O Espírito de fortaleza possa fortalecer a tua vida. O Espírito de conhecimento. E pela 7ª vez, o Espírito do temor do Senhor possa invadir esse lugar, invadir você. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Hoje eu quero falar a segunda mensagem a respeito dessa série que faz você crescer na palavra, que traz entendimento, traz discernimento, traz respostas. E acima de tudo, é a profecia, respirar de novo. Vamos falar juntos? Vamos lá, de novo. Sinal sobre a vida daqueles que têm esse fôlego, que não é apenas o ar que você respira, mas a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, sobre o teu novo nascimento, você se torna uma nova criatura em Deus. Assim como um bebê, e quando nasce, corta o cordão umbilical, e ele precisa aprender a respirar pela boca e o nariz, antes só pelo cordão umbilical. Assim, quando você nasceu de novo, querido, você também recebeu um fôlego do céu sobre a tua vida, que preencheu esse espaço vazio, que grande parte da humanidade hoje procura preencher, até mesmo usando às vezes drogas, enfim, tentando preencher o que está dentro deles. Mas só Jesus preenche esse espaço vazio dentro da tua vida. Você está aí já, amém? Por isso hoje eu quero falar sobre um tema. E existe uma pergunta sobre ele, né? Quem disse que você não pode carregar o peso das suas perdas? Eu vi essa frase em um diálogo que eu quero lhe mostrar daqui a pouco. Porque é mais fácil nos concentrarmos naquilo que nos falta e não naquilo que temos. Nós ficamos muito mais ligados àquilo que está faltando do que àquilo que já temos. Cada vez mais o mundo exige uma performance da gente. É chamada performance do sucesso, que é o instante da realidade que Deus de fato planejou para a nossa vida. Então existe uma performance hoje sendo exposta de muitas maneiras, e principalmente nas redes sociais, informações em geral, que parece que para ter sucesso, para ser feliz, você precisa estar dentro de um certo nível que é colocado. Aquilo que na história da sua vida recebeu um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Aquilo que da história da tua vida, Deus colocou um ponto final, Deus coloca o quê? Uma vírgula. Porque a vírgula, querido, significa que tem continuidade. E Deus vai pegar hoje a caneta do destino dele, e Ele vai colocar todo lugar que colocar o ponto, o meu poder, a minha bênção, a minha verdade, a minha palavra. Quem já está recebendo em nome de Jesus? Então a palavra de hoje ela tem sentido. É uma pequena vírgula que sua história vai continuar. Então respirar de novo é uma promessa. Promessa que Deus lhe dará um novo fôlego. Então o tema que eu escolhi para hoje é esse. Exatamente, uma vírgula. Vamos falar juntos? A gente está no mês do Setembro Amarelo. E parece uma coincidência no mês onde se fala do suicídio no mundo inteiro. Exatamente o suicídio, meu tema não é o Setembro Amarelo, mas de alguma maneira eu quero fazer referência a isso hoje,
porque entendo que como igreja a gente tem que discernir a realidade que vive ao nosso redor e trazer respostas, não só para quem está longe, mas até mesmo para quem está próximo, para quem está perto, para quem está ao nosso lado. Então o texto que eu escolhi hoje está em 2 Reis capítulo 4, 32 a 37. Um texto que já fiz alguns investimentos neles esse ano, mas a gente vai caminhar para um outro nível, onde eu quero mostrar essa história da mulher sunamita, que perdeu um filho, mas que ela mostra para nós, querido, que aonde se coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula. 32 a 37. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Ponto. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino, que é a igreja. Olha bem, está vendo a cena? O profeta deita sobre o defunto, coloca a boca dele na... Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Aí diz a Bíblia que este espirrou quantas vezes? 7 vezes, meu irmão. Veio o fôlego de Deus ali sobre ele, e ele espirra 7 vezes e abre os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho para que tu sopre do teu fôlego sobre aqueles que estão mortos, para que o Senhor traga vida, ó Deus, assim como a semana passada descemos no vale dos ossos secos, hoje entramos no quarto dos mortos, ó Deus, aonde eu sei que o Senhor vai ressuscitar, onde eu sei que o Senhor trará vida a tudo aquilo que está na desistência, tudo aquilo que está morto. Traz um fôlego sobre essa igreja hoje, meu Pai. Sopra do teu fôlego, que a boca do profeta, assim como soprou sobre aquele menino, Senhor, que o Senhor possa usar minha boca para soprar sobre esta igreja, o fôlego, Senhor, profético. Traz sobre nós hoje a tua experiência nessa palavra. Eu estava vendo um diálogo de um filme muito conhecido, e que alguém mandou apenas o diálogo desse filme para mim. E o que mais me chamou a atenção é que esse diálogo falava sobre, eram 2 pessoas, onde um deles estava pronto para pular e se suicidar, e alguém do lado começa um diálogo com esse suicida. Mas o que me chama a atenção do diálogo é que toda a conversa tinha muitas verdades a respeito do tema chamado suicídio. Tem a ver com aqueles que estudam sobre esse tema. Eu confesso que eu vi aquilo, a gente recebe tanto vídeo, você deve receber também, a gente recebe tanta coisa, áudios e tudo, e tem hora que a gente fica até meio sem saber discernir aquilo que de fato pode edificar. Do diálogo, a pessoa dizia a essa pessoa, esse suicida: o que eu tenho para você é algo muito grande, eu tenho para você uma vírgula. Ou seja, a tua história ainda vai continuar acontecendo. Eu queria fazer com você essa dinâmica. Nós somos artistas, né? Você sabia que você é artista, né? Então pronto, você foi agora, recebeu a unção agora aí, para ser artista. Então nós vamos fazer o quê? Tem até musiquinha de fundo já. Nós vamos fazer primeiro um teste. Eu vou ler um pouco do diálogo. A sua parte são só 3 falas. Tá bom assim ou não? A minha é a maior. E eu vou ler o diálogo que essa pessoa teve com o suicídio. Os 2 estavam num parapeito de um prédio muito alto. E por mais que pareça, você vai descobrir aqui que esse um que conseguiu o resultado representa uma quantidade enorme, anualmente, de pessoas que morrem do suicídio. Isso significa que de cada 10 ou 11 ou 12, um diz o estatístico, né, que tem sucesso. Sucesso quer dizer, ele conseguiu tirar a própria vida. Mas esse diálogo, ele tem um nível seguinte: primeiro é treinamento, depois a gente vai colocar mesmo todo o ambiente aqui pronto. Eu vou falar a parte, e vai chegar um momento no final, que eu mandei colocar a última frase que eu vou dizer, que é: quem disse que você consegue carregar, que você não consegue carregar os pesos das suas perdas? Quando entrar essa parte, não é para você falar não. Preste atenção que eu vou te cobrar, irmão. A cena, alguém vai filmar a gente agora aqui, a gente vai... Você não sabe o que eu perdi?
Vamos treinar, vamos lá? Você não sabe o que eu perdi. Para você pode não fazer muito sentido, mas essa frase pode ser que você já quis dizer muitas vezes para Deus, que você já quis dizer muitas vezes para alguém. Eu poderia colocar o vídeo aqui e a gente ficar assistindo, mas eu prefiro ler, para que você veja cada detalhe desse diálogo, de alguém que está desnudando, abrindo entendimento para a gente, querido, que por mais que a gente pense, mas eu não tenho nem que estar nesse culto, eu não tenho problema com isso, eu nunca pensei em tirar minha própria vida, na minha casa também, todo mundo lá, está todo mundo bem, irmãos. O ano passado a gente viu tantas histórias. O que eu quis dizer com isso? Quando eu vi pastores, homens que estão na posição de curar, de libertar, eles mesmos não conseguiram enfrentar suas dores. Eu falei, eu não posso subestimar mais isso. Só porque você é crente não significa que você não possa ser acometido por um sentimento que roube a tua alegria e que leve você a tomar uma decisão terrível. O diálogo é interessante porque ele já é um ensino. Aí depois vai ter uma outra fala. Você vai ver de novo em azul, vai estar aparecendo ali, que é a minha última fala, para você ficar pronto. Aí você vai participar de novo com a grande palavra, coragem. Vamos falar juntos? Coragem. Pô, tá ficando bonito, hein? Tá ficando jóia. Só que, irmão, na hora você faz direito, hein? Você faz. Que é coragem para os inseguros, ousadia para os fóbicos, sensatez para os incautos. Quando eu chegar nesse momento aí, vai chegar a tua hora, que vai aparecer a frase ali, e você vai falar dessa maneira. E para os suicidas, o que você vende? Vamos treinar? E para os suicidas, o que você vende? Estamos prontos? Então fica de pé, vamos lá. Tem que ser de pé, deixa o peito aberto. Vamos lá, apóstolo, me ajuda aí. Eu vou resgatar agora a veia artística, né? Vamos lá. Pode trabalhar a luz aí, igual teatro, né? Pula aí, pula. Não é isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio, sabia? A cada 4 segundos alguém tenta. Agora interessante, o suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos, família, filhos e amigos. Olha para você, preso em uma gaiola emocional, alienado a misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar os pesos das suas perdas? Você agora, querido. Consegue realmente sentir. Inclusive, eu admiro a sua coragem. Claro, claro. Imagine se jogar dessa altura, esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão noturna. Você está sentindo o teu coração batendo? Você está sentindo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser. Tem uma chance. As dúvidas que estão surgindo aqui em cima agora. Os suicidas, eles não querem se matar. Eles querem matar a sua própria dor. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os inseguros, ousadia para os fóbicos, sensatez para os incautos. Uma vírgula, uma pequena vírgula, para que continue escrevendo sua história, mesmo quando o mundo desabar sobre vocês. Dê uma salva. Se tivesse um diretor, ia contratar vocês, hein? Pode se sentar, querido. Esse é um diálogo que me chamou muito a atenção, porque em poucas palavras, o autor dele, se não me engano, Augusto Cury, ele conseguiu trazer para a gente um entendimento, e eu espero que você aqui tenha entrado nesse clima, o entendimento do que passa realmente na mente de um suicida. Ele não quer se matar, ele quer matar a dor dele.
mas ele é um assassino, que mata a si mesmo e mata quem está vivo. E a gente precisa olhar, querido, não apenas para, como eu pregava domingo, lançar pedras sobre ninguém, mas que nesse diálogo, eu da mulher sunamita, que perdeu seu filho, não foi suicídio, mas ela está diante de uma situação que tem um ponto final. E o que você tem que entender hoje é que onde há um ponto final, Deus vem e põe a vírgula. Esse tema Deus me deu, querido, ouvindo esse diálogo. Eu sei que existem temas muito proféticos, que a gente traz existente na palavra, mas o dia a dia ensina para nós muitas coisas. E quando eu ouvi esse poeta dizendo que eu tenho algo para vender aos suicidas, uma vírgula, uma pequena vírgula, onde a sua história será continuada. Por mais que você diga, mas eu não faço parte desse grupo de tentativas. Mas você já parou para pensar quando... Mas hoje a caneta do destino vai trabalhar. Deus vai tocar sobre áreas da tua vida que você diz nunca mais. Deus disse não, porque eu sou o dono do nunca mais. Eu é que sei quando termina, eu é que sei quando continua. Quem está recebendo, meu amado? Então nessa história, ao mesmo tempo a gente vai ver a convicção que essa mulher teve, a sunamita no caso. Agora eu estou falando sobre ela, para buscar o profeta e buscar uma ajuda. E você percebeu que ela teve ajuda no texto que eu li. Então você percebe aqui que por mais que a natureza colocou uma vírgula na família dela, o filho dela está morto. Então dizer ao profeta, não me cause mais dores, eu não lhe pedi, eu não queria ter esperança de novo, eu não queria sonhar de novo. Uma das coisas que eu tenho dito a você, que a esperança frustrada, ela causa dor na vida da pessoa, ela causa enfermidade na vida da pessoa. Então o cara está dizendo que eu não quero ter esperança para novamente me frustrar. São 3 frases só. A primeira é essa: você não sabe o que eu perdi. Vamos falar juntos? Aquela hora estava mais bonito. Vamos lá de novo? Você não sabe o que eu perdi. Em 2 Reis 4, 28 diz assim, olha: disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? É 2 Reis 4, 28. Disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Vai até o profeta está no Monte Carmelo orando, e ela chega antes de qualquer coisa, antes de dar graça e paz, shalom, antes de dizer alguma coisa, ela já foi direto mal educada e falou, eu por acaso te pedi para você me trazer esperança? Eu pedi para chegar lá na igreja e você dizer que meu casamento poderia ser restaurado? Eu pedi para eu chegar um dia e você profetizar lá na célula que eu precisava crer que o meu emprego seria recuperado? O que ela está querendo dizer? Eu já estava satisfeita com a minha vida, eu estava satisfeita com a minha dor, eu sabia que não podia ter filho, acabou, agora eu tive um filho e o filho morre. Então o que essa mulher está expondo, querida, é um ponto, mas ela busca o profeta. Eu diria que essa frase não está apenas na boca da sunamita, pois ao chegar diante do profeta, você vê que ela derrama a angústia dela, porém se trata de uma situação comum hoje, aonde pode ser uma frase que ecoa na boca de muitos hoje. Ruim, mas eu pelo menos não sofri a dor da esperança. Não estava bom, mas eu já estava acostumado com aqueles exames, e aí eu já acostumei com a doença, já sabia que eu tinha meus limites, e aí começou a nascer uma esperança de que eu seria curado. Talvez essa pergunta, querido, essa frase, você não sabe o que eu perdi, você já teve vontade de falar isso para alguém. Talvez você segurou, mas não disse, mas você teve vontade para dizer, talvez até para alguém de casa, até para um filho, que veio reclamar de você alguma coisa que você não deu. Talvez para um casamento, no matrimônio, de você dizer um para o outro e dizer, você sabe o que eu tive que abrir mão até hoje? Só que talvez você nunca tenha dito isso. Ou mesmo tenha vontade de o senhor não está fazendo nada. Eu diria que é melhor aproveitar essa noite. Essa é a noite. Essa é a noite da vírgula. Essa é a noite que Deus traz continuidade. Essa é a noite que Deus te dá a oportunidade de você declarar e de você abrir a tua boca e ser curado em nome de Jesus. Tem alguém recebendo aí, meu amado?
Porque às vezes você pode estar preso em prisões e calabouços da alma, aonde a tua mente está presa, porque tem um ponto, esse ponto paralisou a tua vida. Irmão, chega um momento no ministério, comparado ao ministério de Eliseu, em 2 Reis 4:27, preste atenção no que aconteceu aqui. 2 Reis capítulo 4, versículo 27. Chegando ela, no caso aqui, a mãe do menino, a sunamita, ao homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Esse texto ele me chamou a atenção há uns meses atrás, porque o que eu estou vendo o profeta dizer para Deus, é dizer o seguinte: Senhor, eu estou aqui no Carmelo, tudo que o Senhor faz, o primeiro o Senhor fala comigo, mas parece que aconteceu alguma coisa na vida dessa mulher que o Senhor me encobriu, o Senhor não me revelou. Eliseu vive um tempo, querido, onde ele estava tão acostumado a Deus falar tudo antes com ele, que quando Deus não falou, ele disse: alguma coisa está errada. A gente vive um tempo hoje onde muita gente não ouve mais a voz de Deus, e quando uma vez por ano ele ouve a voz de Deus, ele fala: Deus falou comigo. Porque Eliseu já estava acostumado a ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Ele diz: Deus me encobriu. Em algum momento obscureceu o céu, em algum momento eu não entendi, essa mulher está amargurada. Deixa eu entender. Aqui onde eu digo que tem um menino morto no quarto, porque o profeta havia profetizado o nascimento daquele menino. Esse menino morto agora significa que o testemunho do profeta, aquilo que era o seu maior testemunho, agora estava morto dentro de um quarto. Isso significa, querido, que aquilo que na tua vida tem sido o maior testemunho, talvez durante tanto tempo da tua história, hoje está extremamente morto, paralisado, e talvez não seja a tua área de maior alegria. Talvez existiam áreas que você falava a respeito, que você ensinava a respeito, que você abençoava pessoas naquela área, mas hoje tem sido a área onde o profeta aqui, um menino, está morto no quarto. Mas quando lhe falta o fôlego? Vamos falar juntos? Quando lhe falta o fôlego. Essa mensagem, querido, essa série, ela está toda voltada a esse entendimento de que eu e você precisa. Não é uma questão de gostar, não gostar, de concordar, não concordar. O salmo, a palavra se fizeram. Então os céus foram criados pela palavra. Agora, pelo sopro da sua boca, Deus criou o quê? O exército dos céus, o exército deles. Vamos ver o texto aí, olha. Os céus pela palavra Deus criou. Deus cria o céu. Mas o exército do céu, que são os anjos, ele cria pelo sopro. Ali é o ruá, ele está falando, olha, quando Deus criou os céus, inclusive não está falando da terra aqui, mas nós sabemos que é pela palavra, os céus e a terra. Mas quando ele criou os anjos, ele não falou e nem tocou, ele apenas soprou. Por isso que os anjos, querido, habitam os céus, atuam para suprir o seu exército. Porém, quando ele cria o homem, como foi? Foi com toque e com sopro. Sim ou não? Ele usa o barro e depois ele sopra. Então ele põe a mão dele para declarar a sua e a minha humanidade, mas ele soprou como soprou os anjos, ele soprou dentro do homem, exatamente aonde há um fôlego que você tem dentro de você, que te leva a essa região espiritual. Tem alguém entendendo isso, meu amado? Por que nós buscamos por esse fôlego? Esse fôlego, querido, não significa um entendimento no seu intelecto. Esse fôlego não significa você ter mais saúde física. Isso pode ser uma consequência desse fôlego. Mas quando eu falo a respeito desse fôlego, eu falo sobre a capacidade que você tem de ter um longo ânimo. Então o que está dizendo o texto aqui? Que se não houver o sopro, não tem vida. Se uma pessoa sente que lhe falta algo na vida, é escassez do sopro de Deus. Alguém está ali dizendo: eu não sei, está me faltando algo. Eu não sei, tem uma coisa errada. Eu não sei, já tem algum tempo que eu estou com um vazio. Falta o sopro de Deus, falta o fôlego de Deus, falta o Espírito.
que ele tentar na vida, ele vai viver experiências por anos da vida dele, mas vai rodar, e ele vai perceber que não vai ser preenchido. Isso não é meu achômetro, isso é o que a Bíblia ensina para nós. Por isso, quando você entra nesse lugar, que você se aproxima desse fôlego, a sensação é de que você está forte, a sensação é que você está bem. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima da palavra, do fôlego do Senhor, você fortalece o teu espírito para vencer as suas batalhas. Tem alguém recebendo aí? Agora, e quando, querido, lhe falta o ânimo? Vamos falar juntos? Quando lhe falta o ânimo? Eu quero ler em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Eu quero falar sobre um dos 5 atributos que esse texto fala aqui sobre Deus. Você sabe, ou se não sabe, fique sabendo que Deus tem 72 nomes no Antigo Testamento. Porém, você vai perceber, como Isaías hoje eu li sobre 7 Espíritos de Deus, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor. Aí ele começa, Deus compassivo, clemente, longânimo, de grande o quê? E também, ele fala de 5 atributos, não são os únicos, mas ele quer falar sobre quem é Deus, ele quer falar sobre a experiência dele. Porém a palavra longânimo é alguém que não se ira, alguém tardio em irar-se. É a mesma coisa, longo ânimo, tardio em irar-se. Agora, o que é longo ânimo no original? Significa muito fôlego. Fale comigo, muito fôlego. Quando uma pessoa, querido, lhe falta o ânimo, sabe o que está querendo dizer? Lhe falta fôlego. Tudo. Pelo menos do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque outras coisas podem tentar provocar esse ânimo. Alguém fala, agora eu estou me tratando, não, estou tomando um remédio, eu estou indo agora. Você pode estar fazendo muitas coisas que dão um up na tua vida aí. Agora, o que você tem que entender, que a tua cura, para quem não tem ânimo, é fôlego de Deus, é a presença do Espírito de Deus. Tem um crente aí recebendo essa presença. Então, um dos atributos de Deus chama-se Deus longânimo, que não se ira fácil. Agora, o que é esse muito fôlego? A paciência, irmãos, a paciência é uma bênção que Deus tem para nós. Se você souber como a paciência ajuda você a aguardar a tempestade passar. E quem tem paciência para aguardar a tempestade passar, vence. Porque tem um momento, querido, que não adianta você ficar nervoso. Isso. Aí tem um monte de gente, já não estou aguentando, outro, e você está lá no fôlego. Como essa pessoa consegue ficar tanto tempo debaixo d'água? Já viu quando alguém tem muito fôlego? Está todo mundo desistindo já, está todo mundo correndo, todo mundo parando de correr e tem alguém correndo ainda, né? Está lá os nigerianos, né, os africanos que correm, quenianos, eles correm, o que durante quase 1 hora, eles chegam a correr 42 quilômetros numa velocidade quase 20 quilômetros, na verdade me disseram que é 22. Alguém fez um teste e colocou algumas pessoas que sabem correr, e o indivíduo não aguentou nem 1 minuto correr 22 quilômetros, eles ficam lá, eles vão correndo. Aí fala, como que pode, onde todo mundo parou, tem alguém que está correndo e parece estar chupando sorvete, né? Porque o problema não é correr, o problema é a carinha deles, né? Tudo tranquilo, parece que está tudo fluindo bem. Agora, eles nasceram para isso, já deve sair da barriga correndo, né? Eu não sei, é uma capacidade extra. Agora o que eu quero te mostrar, querido, que o que vai diferenciar você no lugar que você está, é que as pessoas ao seu redor vão desistir, e você não. Você vai manter o seu longo ânimo, porque existe um fôlego dentro de você, que é um pulmão que os outros não têm. Quando o pulmão deles acaba, o seu também acaba, aí tu aciona o pulmão espiritual, ruach. Aí quando esse começa a respirar, no início é ruim de acostumar, aí depois você começa a gostar. Você vai na palavra, você vem ao culto, tem um monte de gente dizendo, acabou de falar, não, onde tem um ponto final, Deus colocou uma vírgula na minha vida. Tem continuidade, eu aguento ainda, eu aguento. E o que vai discernir você, o que vai fazer você diferente, é essa capacidade de suportar pressões que outros não podem. Quando vier uma promoção, quem que vai promover? Você.
Você não recebeu, meu Deus. Traz fôlego essa igreja hoje, pelo menos para receber, Senhor. Por quê? Porque você se torna diferente, não por ser mais ou menos inteligente do que outros, por ter mais ou menos capacidade do que outros, porque essa não é a grande questão, querido. A questão não é ter mais ou menos capacidade, mas é a capacidade. Então, quando lhe falta o ânimo, você pode ter muitas técnicas e eu não vou questioná-las, mas se você quer um conselho, aprenda uma coisa: você tem que passar as tempestades se religando ao fôlego prolongado de Deus. Deus, Ele prolonga o teu fôlego. Só que isso é o seguinte: apóstolo, mas como que é isso na prática? Acorda, abre a Bíblia e vai orar. Ah, mas eu não consigo entender. No início, mas vai começar a abrir para você. Eu tenho uma tese que eu compartilho com alguns chegados e falo o seguinte: na 7ª leitura, aparece uma nuvem tamanho da palma de um homem. Um dia alguém perguntou para mim, Fábio, dizendo assim: mas apóstolo, como é que faz para se preparar uma palavra? Eu falei, no mínimo, lê 7 vezes o mesmo texto. Porque lá para a 7ª vezes, você começa a dizer, uau. Então, amado, lê a palavra. Se preciso, lê uma vez, lê 2, 3, amém? Pega aquele salmo e vai lendo. Você vai perceber que o fôlego vai entrar, querido. Eu não estou te falando de nada místico, não. Estou falando do poder da palavra. Os rabinos comparam a Torá como água e comparam a leitura como o vento do Espírito. Por isso que o Espírito de Deus estava sobre as águas na criação. Porque ele está dizendo, toda vez que você começa a ler, manifesta a criação de Deus. Começa a aparecer o propósito de Deus. Quem está aí? Então você tem que crer nisso. Porque parece que não faz sentido na hora. Mas aquela palavra vai entrar em você e vai ter momentos do teu dia que ela vai vir à tona. Quem já teve essa experiência de verdade? Faz assim. Ela vem à tona, parece que aquilo vem forte, porque Deus já estava preparando você para aquela situação. Então, amado, está começando ainda. Alguém vai dizer, você está terminando? Não, eu só estou começando, estou esquentando as turbinas ainda. Isso aí vai me derrubar? Nunca. Tem muito fôlego aqui dentro ainda para suportar. E quem tem longo ânimo é aquele que fica até o fim, é o que rompe. Então, amado, eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar longo ânimo sobre a tua vida. Você precisa de paciência, de fôlego para suportar. Eu poderia chegar para você e dizer, irmão, amanhã vai acontecer. Eu creio que amanhã pode acontecer coisas fantásticas. Eu não estou descrendo não, mas eu quero como profeta, levanta a mão de novo, eu quero declarar que Deus vai te dar um longo ânimo, que mesmo que amanhã, de manhã não aconteceu, mas Deus vai te dar um ânimo para você suportar, e quando acontecer, você vai olhar para um lado e para o outro vai dizer, não é que Deus me manteve fiel? Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus, meu amado. A segunda frase que eu trouxe daquela diálogo que eu te disse, que me impactou muito, eu respeito sua dor. Vamos falar juntos? Porque o que estava ao lado não estava querendo apontar o dedo para o suicídio. Ele estava dizendo, eu respeito a sua dor. Mas ao mesmo tempo, ele é honesto. Eu gosto muito dessa frase. Eu já a uso há muitos anos. Deus me entregou essa frase quando eu estudava sobre Elias, e eu vi que não tinha origem para ele. E na verdade eu comecei a perceber que Deus, ele olha na verdade o teu propósito e não na verdade a sua história. Só que desse entendimento nasceu essa frase que mostra quando Moisés, quando Jeremias, quando alguns que disseram, não sou capaz. Agora imagine se quando Moisés falou, eu sou gago, eu não posso fazer o que o Senhor mandou. Deus falou, faz assim mesmo. Quando Jeremias falou, eu não passo de uma criança, e eu digo isso, o Senhor considera a sua história, mas não a respeita. O Senhor considera a sua história, mas Ele não respeita. Porque se Deus respeitasse a sua história, as suas limitações, você nunca teria chegado onde você chegou. Moisés falou, eu sou gago, tá bom meu filho, mas vai fazer assim mesmo. Eu me lembro que às vezes ele chegava em casa, e eu pedia as coisas para ele fazer. Aí eu me lembro o dia que ele chegou, e ele tinha aquela coisa, né? Pai, está doendo, cheguei do futebol, e tal, minha perna está doendo. Mas sabe aquela coisa do pai falar assim, filho, vai lá pegar o controle remoto, que ficou lá no segundo andar da casa, não sei aonde vocês colocaram. Pai, está doendo. É, meu filho, poxa vida, né? Mas vai pegar o controle. Mas está doendo? Não,
eu respeito aí, eu considerei, né? Considerei que está doendo, mas não vou te respeitar. Vai buscar o tal do controle e traz na minha mão. Então eu vejo, querido, que a gente tem essa dinâmica com Deus. A gente quer tentar provar para Deus que a gente não pode fazer o que Ele falou. Irmão, se Ele falou, respeitar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer através da tua vida, independente de você estar com a sua história sendo contada. Você está entendendo, está recebendo aí, meu amado? Porque eu fico imaginando quantas coisas que na nossa vida não aconteceria se a gente tivesse sempre ficado atrás das desculpas. No ponto de vista humano, a gente vai ver pessoas assim dentro de casa. Aí essa criança cresce quando vai trabalhar numa empresa. O primeiro desafio que tem, ele quer pegar um atestado médico. O primeiro desafio que tem, ele inventa uma história. A tia dele já morreu não sei quantas vezes, né? Matou a tia dele. Toda vez, não vem trabalhar não, porque minha tia morreu. Não é a outra, é a outra. Porque sempre foge dos desafios. Mas Deus não faz assim com a gente. Fala comigo, graças a Deus. Mas tem hora que a gente não gosta, porque você não está gostando do tratamento. Você está dizendo, Senhor, não dá para o Senhor considerar. Não, meu filho, você não está entendendo. Eu considero, eu só não respeito. Eu considero. Eu estou vendo que você está com dor aí, mas eu não vou te respeitar, porque eu sei que você pode mais. Você botou um ponto final, você não respeitou o autor do texto. Eu sou o autor do texto. Tem ainda, você está entendendo, amado? Tem ainda, Deus Ele vai fazer. Então aqui eu percebo que a gente olha as circunstâncias da vida, que já fomos livres por causa disso. Eu respeito a sua dor, ok, eu estou respeitando, mas não significa que você vai fazer o que você quiser. Dizem os rabinos uma coisa muito interessante, que o maior castigo que Deus pode dar a uma pessoa é conceder a ele tudo o que ele quer. Olha que coisa doida. Que o maior castigo que Deus pode conceder a uma pessoa é dar a ele tudo o que ele está pedindo. Aí você ouve essa frase e fala, esse rabino está maluco, né? Porque Deus tinha que fazer tudo o que eu peço, eu ia ser o ser mais feliz dessa terra. É como uma criança que pega a chave do carro do pai, e o indivíduo tem 7 anos de idade e fala, pai, deixa eu dirigir. É mais ou menos isso. E o pai fala, não. Aí ele chora, o pai vai dar? Isso, então para de fazer as coisas de criança com Deus. Porque existem coisas que não adianta você ficar gritando, pedindo, fazer birra com Deus, reclamar, murmurar. Deus não vai te dar. Porque se Ele te desse, Ele não te amava. Porque Ele não te dá, porque Ele te ama. Então por isso que existem coisas que Ele não vai colocar na tua mão, porque você ainda não tem capacidade de pegar aquele carro e sair dirigindo. Espera chegar a tua hora, espera chegar o teu tempo. Tem alguém entendendo? Diga amém. Você é pronto para pensar sobre o que você já desejou muito, porém, se Deus tivesse dado a você, ia ser uma perda total. Talvez alguns nem vivos estaria, se você tivesse conseguido tudo o que você sempre desejou. A verdade, querido, é que a gente não sabe pedir direito. É verdade, irmãos. Pedindo coisas que vão ser terríveis para o nosso futuro. Então o que você precisa entender é que quando você tem um longânimo, um fôlego longo, você tem a capacidade de esperar o tempo certo de Deus na tua vida. E acredite, esse é o melhor momento. Se algo ainda não lhe aconteceu, é porque não é o momento, mas pode acontecer amanhã. A questão é como você se comporta diante do Criador. A questão é como você anda na presença dEle. Então muita gente já colocou um ponto final, onde Deus já colocou uma vírgula ali. Então pare de colocar ponto final onde Deus coloca vírgula. Quem está recebendo essa palavra? A gente tem a sensação que terminou, né? Mas eu tive a sensação que não tinha mais jeito, o casamento acabou mesmo. Eu tive a sensação que não tinha mais jeito, eu fechei a empresa. A sensação que eu tive é isso, eu mudei de cidade, mudei tudo, coloquei um ponto final na minha vida. E um suicida faz isso. Ele está dizendo, olha, acabou. Só que no diálogo que a gente fez aqui juntos, o que se vende para um suicida? Aquilo que
nesses dias, assim como você saiu quarta-feira aqui profetizando no teu vale, hoje você vai sair daqui profetizando como aconteceu naquele quarto, um lugar que tinha um defunto morto, mas a vida de Deus entrou naquele local e colocou uma vírgula. Então, respeite o escritor. Ele tem, querido, a caneta do destino, não é você que tem. Respeita quem está escrevendo a tua história. E a tua história já está pronta, você não alcançou tudo ainda, mas Ele já escreveu a tua história. Então Ele é que sabe o ponto final dela. E eu quero dizer para você, esse ponto final não chegou hoje, meu amado. Ele tem continuidade, naquilo que você diz acabou, Deus diz não acabou, tem continuidade. A sensação que a gente tem é parecida com aqueles discípulos de Jesus que jogaram a rede a noite toda. Puxava, via um monte de lixo, puxava, vinha um monte de planta marítima, puxava e não vinha nada, puxava e não vinha nada. Aí chega de manhã, Jesus fala, joga do outro lado. A sensação é essa, Senhor, mas eu já tentei tantas vezes, por que eu vou acreditar hoje? Eu já fiz tantas coisas que você fez, não tem ponto final aí, tem vírgula. Eu tenho continuidade na tua vida. Ali eles jogam e percebem que naquele dia foi uma grande pescaria, naquela hora. Por quê? Porque à madrugada eles não tinham uma palavra, ao amanhecer eles receberam uma palavra. Talvez você está tentando, mas não tem uma palavra, querido. Mas hoje, nessa série, nesses dias a cada quarta-feira, Deus vai liberar uma palavra sobre você. E lançar depois de uma palavra liberada, tudo muda. Irmãos, nós somos a comunidade da vírgula. O projeto Vida de uma vez por todas, essa igreja, eu vou te dizer, hein? Nesses anos que eu apacento esse lugar, o que já chegou de gente aqui dizendo acabou, você não tem noção. São dezenas e dezenas que chegaram com o seu texto pronto e com como Deus, de uma maneira poderosa, Ele tem movido com a sua caneta do destino aqui a cada semana, irmãos. Eu ouvi semana agora alguém dizer para mim, que estava aqui nesse culto, eu não li o testemunho da pessoa claramente para vocês, porque eu li e não pedi autorização para ler ainda. Mas eu posso contar basicamente o que aconteceu. E que a pessoa estava aqui no culto e ouviu uma palavra que era a liberação do mês de setembro. O esposo, me parece que não é daqui ou não é crente, disse para a esposa assim, eu quero ver se esse homem, ele é de Deus mesmo. Se esse mês liberar, aí ele colocou a compra de uma casa, a venda de um terreno, a venda de um outro, você sabe como é que está o negócio, né? Aí a pessoa de madrugada, de noitão, mandou para mim, eu não posso dormir sem te mandar. E contou essa história. Aí ela disse, nós vendemos o apartamento, vendemos o terreno, estamos comprando a casa. O mês de setembro nem chegou ainda no final. Mas ele tinha falado, se esse homem está falando coisa, ele é de Deus mesmo? Aí eu acho engraçado essas coisas. Porque Deus, querido, Ele faz, mas Deus é tão fabuloso, que Ele faz a palavra se cumprir. Nós entramos em setembro dizendo que nós estaríamos sob o sistema do mundo, que Deus colocou autoridade sobre a gente. Eu não sei quem tomou posse, mas alguém até na incredulidade falou, se for, eu recebo, e recebeu. Quanta gente está tentando vender coisa, não vende, tentando comprar, não compra, tentando fazer, não faz, e de repente Deus visitou. Irmãos, definitivamente essa comunidade é a igreja da vírgula. A igreja, o projeto, por quê? Porque muitas pessoas chegam aqui, literalmente, a enfermidade, está lá o exame, ponto final. Como é que a gente vai questionar aquilo ali? Mas irmãos, aí vem Deus com a caneta do destino, e faz só dar um tequinho, põe uma vírgula. Aí o médico olha assim e fala, que vírgula é essa aqui? Foi o meu Deus que colocou. Essa parte que o Senhor fez foi o ponto final, mas a parte que o meu Deus vai fazer não tem ponto final. Tem crente recebendo? Tá lá, o processo todo da empresa está falida, não tem jeito, e ponto final, acabou. Aí vem sobre enfermidade, sobre processo, sobre o que for, sobre o que está travado, parado, sobre o que colocou ponto final, sobre gente que está pensando em tirar a própria vida. Tem uma vírgula aí hoje dizendo para você, você não vai tirar a tua vida nada, tem coisas grandes que vão acontecer através de você nessa terra. Irmãos, a terceira e última frase que eu tirei daquele diálogo, eu adorei essa frase, para que continue escrevendo a sua história. Vamos falar juntos? Para que continue escrevendo a sua história.
ele diz uma vírgula, uma pequena vírgula, para que continue a escrever a sua história. Em 2 Reis 4:32, perceba o que está escrito. Tendo o profeta chegado à casa, você consegue visualizar a cena? Com o manto, né? Não foi na verdade o manto, quase uma fita métrica, né, na verdade. O bordão, e coloca sobre o menino, e mede para cá, mede para lá, mede para cá, e não curou o menino. Isso Geazi. Aí a mulher disse o quê? Assim como Deus existe, é o Deus de Israel, eu não saio daqui, enquanto não fores comigo. Aí o profeta vai. Quando o profeta abre o quarto, que era o quarto dele, inclusive, do profeta, que ele usava para orar, ele usava nas suas viagens, passagem por aquela casa, ele entra ali, aí diz a palavra, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Irmão, vou te falar uma coisa, será que o profeta não sabe ler? Ah, pô, mas ele não leu o texto. Ele não leu esse texto não. A próxima pergunta é essa, irmãos. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Irmão, morreu. Então agora é o seguinte, vamos consolar a mãe, vamos chamar o pai que está no campo trabalhando, vamos preparar o velório, porque já tem um ponto final aqui, irmão. Agora profeta não respeita ponto final. Profeta não respeita ponto final. Você vai sair daqui hoje, querido, e você vai receber uma graça, um fôlego, um ânimo, um longo ânimo de Deus, que vai ter gente dando ponto final ali. Acabou de falar, meu amigo, me dá a caneta aqui, peraí, vírgula, você não está entendendo, tem texto aí ainda, respeite o dono da obra, respeite o escritor, ele ainda está escrevendo a sua história. Você não pode dizer que acabou, finalizou, porque não finalizou. Tem 1, 2, 3 pessoas recebendo essa palavra, essa profecia. Então, tendo o profeta chegado em casa, eis. Assim como é quando você conta uma história tua para os seus amigos, na sua célula, para sua esposa quando chega em casa, fui mandado embora, ponto final. E ali começa agora os preparativos para se adaptar a esse novo tempo da vida, esse novo ambiente de tragédia da vida. Irmão, mas não é assim que funciona. Será que ele não sabe ler, irmão? Será que ele não percebeu? Por que algumas pessoas não respeitam o ponto final, gente? E por que alguns querem colocar ponto onde Deus está colocando vírgula? Por que tem gente que insiste em colocar ponto onde Deus colocou uma vírgula? Por que a gente insiste em dizer que terminou se você não ouviu o que Deus tem a dizer para você? Por que alguém encerra uma família sem pedir ajuda para a gente? Por que alguém termina, tira? Irmãos, você não é dono mais da tua vida. Cristo é aquele que habita em você. E Ele está escrevendo a tua história de uma maneira que você não imagina. O que Ele está preparando, o grande finale para você, o show que Ele está preparando, amado, não é uma vida de tragédia, não. Ele está preparando algo poderosíssimo para você. Pode tomar posse, pode dar uma salva de palmas, pode dar um glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele entrou num quarto de oração. Ele não entrou, querido, em um lugar de velório. Aquele quarto é dele, o profeta morava lá. Então, peraí, tem um menino morto no meu quarto. Essa morte não pertence a esse ambiente. Esse cheiro não pertence a esse ambiente. Faz enxergar uma vírgula onde todos enxergam. É a profecia que faz isso. Eu creio que essa série vai nos levar sempre a esse lado profético. Saímos daqui quarta-feira profetizando sobre o vale. Hoje você vai profetizar sobre o quarto. Tu vai profetizar sobre a casa. O segredo aqui está no quarto. O segredo de tudo está no quarto. Aquele quarto foi construído para hospedar profeta. Pensa nisso. Foi colocado em cima da casa para mostrar que a autoridade profética está sobre a família. Era um lugar encharcado pela presença de Deus. Era um lugar de oração. Você está entendendo ou não?
O segredo está no quarto, querido. Você já entrou num lugar desse jeito? Não habita em paredes, apóstolo. Meu Deus não habita em cadeiras. Eu concordo com você. Eu concordo. Mas eu digo a você, não dá para tornar comum lugares que estão encharcados pela presença. O cheiro é diferente. Eu estava agora há 2 semanas pregando numa igreja e o pastor começou a mostrar várias áreas da igreja dele. Eu fiquei empolgado, eu fiquei entusiasmado de ver uma igreja linda, uma igreja muito abençoada. Aonde que é? Não vou te falar, né? Que senão você vai querer ir para lá, né? Tá guardadinho aqui. Mas bobo, é em outro estado, não vai dar para você ir mesmo não, então tá bom. Aí eu estou entrando na igreja, vários lugares, Rafael, estava olhando os lugares de culto, lugares. Na última noite que estava indo embora, o pastor falou, estava no carro, já ele falou, não, vem cá, devia ser umas 11 horas da noite. Eu preguei lá 2 dias. Aí quando ele falou, tem um lugar que eu não te mostrei ainda. Aí ele abriu a porta. Uma salinha, do tamanho daqui desse altar, só a parte aqui onde eu estou, quadrado assim. Quando eu abri, tinha uma pessoa. Aí o pastor falou, olha, são 365 pessoas que oram aqui. Cada um deles cuida de um dia. E eles ficam aqui, quando chega o dia deles, eles passam o dia aqui dentro. Uma música tocando, um tapete, eu já tirei meu sapato, eu entrei. Irmãos, não dá para dizer que aquele lugar é igual a qualquer lugar. Eu entrei com vontade de orar, eu entrei com vontade de ajoelhar. O cheiro, a presença. Eu pedi ao irmão para colocar a mão na minha cabeça, ele falou não, eu falei, por favor, coloca a mão na minha cabeça. E ora pela minha família, porque você está encharcado de algo, que você vai transferir agora para a minha vida. O irmão simples, o pé dele machucado, ele veio do trabalho, está passando ali horas e horas, mas ele não está entendendo, não é a simplicidade da pessoa, mas é a unção que ele carrega no lugar que ele está. Eu fiquei ali alguns minutos, eu só saí porque eu percebi que eu estava incomodando já, porque ele tinha o turno dele, ele tinha a ordem de oração, ele tinha os projetos ali para acontecer, e ele tinha sequência para fazer, e ele disse que estava esperando meses para chegar o dia dele, porque ele não pode qualquer dia, é o dia dele, uma vez ao ano ele tem aquele momento ali. Então quando chega o dia dele, ele quer orar por todo mundo da igreja, ele quer orar por cada causa, ele passa ali, irmãos, aquele quarto encharcado pela presença de Deus. Eu fico imaginando quando Eliseu abriu a porta do quarto dele, o cheiro, ele percebeu que tinha um cheiro de morte. Ele disse, esse cheiro não pertence a esse lugar. Ele olhou um defunto deitado na cama dele, e ele percebeu, esse defunto não pode estar aqui. Então quando ele olhou, ponto final, nada, tem vírgula aqui. Ele vai levantar, o cheiro vai mudar, essa presença vai mudar, porque esse lugar foi criado para a glória de Deus. Pode ser mais alto se você crê nisso, só que a morte está lá dentro. Você tem encharcado a tua casa de oração, mas tem gente morrendo lá dentro. Você tem encharcado a tua empresa, a tua família, a tua casa com a presença de Deus. Só que dentro da sua casa tem pessoas que estão desistidas, que precisam de Deus. O aroma não está bom, as coisas não estão boas, mas Deus vai te dar uma unção, um fôlego, um ânimo, uma autoridade. Quando você abrir a porta da tua casa, quando você abrir o teu quarto, e perceber uma presença, falar, não, essa casa é consagrada a Deus. Este lugar tem cheiro da glória, este lugar tem presença de Deus. Se a morte entrou, tem uma vírgula, não é ponto final não. Se a desistência entrou, tem uma vírgula, porque tem continuidade. Deus te batiza na unção de Eliseu, Deus te batiza no fôlego de Eliseu. Agora o que mais me chama a atenção, querido, não é ter fôlego para mim mesmo, porque eu sei que muitos aqui, se terminar essa campanha com fôlego para si mesmo, já está muito feliz. Eu sei que muitos aqui, quando chegar ao final, dizer, meu Deus, glória a Deus, estou com ânimo novo, estou com fôlego longo, eu estou renovado. Eliseu não segurava só a vida dele em Deus, o fôlego dele estava tão forte, que ele colocou a boca, pode achar estranho, mas ele colocou a boca dele na boca do defunto, irmão, e começou a soprar naquela boca. Já estava morto, já deu ponto final. Ele fechou a porta, porque tem coisas que escandaliza quem vai ver. Mas ele soprou, ele colocou a mão sobre a mão, colocou o cílio dele, o olho dele sobre o olho do menino, colou a cara dele na cara do menino, e ele percebe que o corpo começou a aquecer, porque ele não aceitou. Aquele quarto é de oração, aquele quarto é de vida, aquele quarto é profético, tem um morto aqui dentro. Eu não vou mudar o destino do meu quarto, eu vou mudar o que está acontecendo dentro dele.
Ele levanta e começa a andar de um lado para o outro, porque ele gostava de orar andando. Eu adoro orar assim também. Aí ele não se contenta, ele volta e deita de novo, põe a boca sobre a boca do menino, põe o olho sobre o olho, põe as mãos, o tórax dele sobre o tórax do menino, e começa ali a profetizar. De repente o menino levanta e dá 7 espirros, porque o fôlego entrou, a vida entrou. Quando ele sopra, o fôlego de Elias, o fôlego de Eliseu entra no mundo espiritual. Os mortos ficam, só que ali tem ponto final, acabou, ninguém volta mais. Mas quando ele sopra, esse fôlego tomou um morto daquele lá. Aquele fôlego de Deus entrou e aquele menino volta à vida, querido. Eu penso os mortos que estavam lá olhando o menino que chegou, acabou de chegar, já está voltando, porque não tinha acabado. Tem vírgula. Quando tem vírgula, Deus chama até dos mortos. Quando tem vírgula, Deus chama onde não tem como. Então hoje você tem que entender uma coisa na tua vida. Quando você diz que tudo acabou, Deus põe uma vírgula com a caneta do destino. E ai do diabo querer mudar isso na tua história. Se você está recebendo, dá uma salva de palmas mesmo. Se você está recebendo, dá glória a Deus mesmo. Ah, meu Deus. Se ponha de pé nesse momento, querido. Toma fôlego aí, vai. De novo. Ah, meu irmão. Deus dá tanta autoridade, longo ânimo, fôlego prolongado, para que você perceba que enquanto alguns desistem, você continua respirando ainda. Quando tem gente respirando por aparelhos, porque não consegue mais, você não tem fôlego só para você não. Deus não vai fazer só isso. Eu sei que você está buscando para si aqui, ok, mas Deus vai te dar tanto fôlego, que o filho, pai, Deus vai te dar fôlego para alcançar aquele que está desistido, querido. Aquele que já morreu, que já desistiu, que já botou um ponto final. Aí vem lá o Senhor, pega a caneta do destino dele e fala: não, pode continuar o texto, pode continuar a história. Tem muita história ainda para acontecer, tem muito fôlego para respirar ainda. Quem diz o final da história é o autor da obra. Respeite o autor da obra. Não tome o lugar dele. Ele já sabe a tua história. Eu quero orar por você que veio hoje e quer hoje receber esse fôlego de Deus na tua vida. Eu quero primeiro orar por você, antes de orar pela igreja, antes de liberar profecia sobre essa semana, porque é um ambiente que Deus está nos levando. Eu quero primeiro perguntar se tem alguém aqui, seja alguém que nos visita, seja alguém que até mesmo já faz parte dessa igreja, porque você frequenta, mas você sabe de uma coisa: o fôlego está ali acabando, porque você está tentando preencher esse espaço vazio que está aí dentro. Não tem errado não, irmãos, porque todos nós um dia fizemos assim, uma experiência mística ia preencher, só que a conclusão é que não preenche. Esse espaço, esse fôlego que você precisa, só Jesus, querido, pode preencher. Por isso eu quero perguntar se tem alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Você vai fazer uma oração comigo e todo mundo vai fazer junto com você. Feche os olhos e fale comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo esse fôlego. Pode vir, eu recebo essa presença. Eu recebo a tua palavra. Eu recebo a salvação, em nome de Jesus.